Entrevista Central. Hoje conversamos com a doutora Patrícia Canto Ribeiro. Ela é mestre em epidemiologia pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Doutora, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Doutora, há uma polêmica entre a Anvisa e o Instituto Butantan em torno da vacina Coronavac. Esse tipo de discussão pública de instituições científicas podem atrapalhar na distribuição da vacina ou até na segurança dela diante da população? Eu entendo que todas as vacinas, elas são, hoje em dia, estão sendo fabricadas e produzidas e pensadas dentro de um rigoroso critério, com a mais alta tecnologia. Então, é claro que qualquer imunobiológico que nós chamamos, né, as vacinas são imunobiológicos, eles podem causar algum tipo de reação ao organismo, mas não podemos atribuir a nacionalidade de origem de uma vacina ao fato dela ser pior ou melhor que outras. O que determina se uma vacina tem um melhor desempenho, vamos dizer assim, na verdade, a vacinação em grande escala, não é? E isso nós já começamos a avaliar através desses estudos de fase 3. O governo federal, o governo Bolsonaro, nunca se preocupou em traçar uma estratégia nacional de vacinação, mas o Ministério da Saúde, com a Fiocruz, tem avançado muito na compra e na pesquisa da vacina da AstraZeneca, né, da empresa AstraZeneca, com a Universidade de Oxford. Em que pé está essa parceria? E eu gostaria de saber se essa vacina vai chegar na população já no ano que vem. É necessário, sim, que haja um processo de distribuição diferenciado, porque nós temos uma característica dessa vacina precisar de 2 doses e é num intervalo relativamente curto, que é de 30 dias. Mas nós temos uma grande coisa a nosso favor. Nós temos um Programa Nacional de Imunização que atinge todos os cantos do país. E apesar de termos alguns problemas nos últimos anos em relação a coberturas vacinais, nós temos a capacidade, através do SUS, de vacinar, sim, cada um dos municípios, por mais distante que eles sejam. É claro que em alguns municípios a gente precisa chegar de barco, com várias horas de viagem, mas isso tudo está previsto no Programa Nacional de Imunização. Então, o que nós precisamos é realmente usar a rede do SUS, a rede da Estratégia de Saúde da Família, os postos de saúde, para podermos fazer da forma que melhor sabemos fazer. O Programa Nacional de Imunização brasileiro, ele é um dos melhores do mundo. A senhora falou uma coisa interessante, a vacina da AstraZeneca, que é feita com a Fiocruz, claro, ela é a que oferece melhores condições de transporte. Isso vai ajudar nessa estratégia da Fiocruz de vacinar a população? Certamente, essa vacina tem esse grande ponto de vantagem. Outras vacinas que já foram anunciadas, elas requerem um congelamento, né, a menos 70 graus, menos 20 graus, isso torna praticamente inviável para um país tropical de dimensões continentais como o Brasil, e isso encarece muito o custo por dose da vacina. Ela favorece a dinâmica, nós não precisaríamos comprar equipamentos da rede de frio diferentes do que já temos hoje no SUS. Então, isso é fundamental e ajuda bastante nessa campanha que vai ser gigante ao longo de todo o ano que vem para vacinação. A vacina está sendo comprada pelos governos, vai haver uma estratégia de vacinação em massa, mas nas redes particulares também vão ser oferecidas vacinas, as pessoas querem comprar? Eu acredito que sim, né? Como nós já temos hoje em dia. Entendo até que algumas pessoas possam ficar angustiadas e queiram já garantir suas doses, comprar, embora como não temos aprovação para comercialização pela Anvisa no país de nenhuma vacina ainda, as que estão autorizadas estão ainda para fases de testes, né? Eu entendo que as pessoas possam ter essa preocupação de querer ser vacinados primeiro, mas o SUS ele vai garantir com certeza a vacinação de todos os nossos milhões de brasileiros aí, com segurança e com qualidade. Mudando um pouco de assunto, tem se falado muito de uma segunda onda que já
que já está acontecendo na Europa. E aqui no Brasil a gente ainda continua com um alto índice de contaminação e de mortes, inclusive, né? A senhora acredita que poderemos ter uma segunda onda agora, inclusive no verão? Eu acredito que sim. Nós temos uma característica que ficou muito diferente dos países da Europa, e mesmo dos países asiáticos, não é? Em que houve aquele grande número de casos, aquele pico inicial, a primeira onda que a gente chama, que foi bem marcada, né? Vendo os gráficos, nós conseguimos ver nitidamente que é uma montanha, sobe e depois desce. E aqui a gente subiu e mantivemos um nível muito alto de transmissão, embora com uma discreta queda, mas um platô de transmissão e mortes muito alto, números diários de óbitos e transmissões muito, muito alta. Essa segunda onda, ela pode ser mais preocupante para nós do que a primeira. E ao contrário do que aconteceu na Europa, que a gente vê que é um novo pico novamente, a gente parece estar daquele platô para cima. Então, nós nunca conseguimos reduzir exatamente o número de casos. E para estabilizar a pandemia, são os especialistas que falam isso, o processo de testagem em massa é essencial. Eu repito o que os cientistas falam. Mas tivemos essa denúncia agora de 5 milhões de testes que estão parados em um depósito do governo federal. Por que o Brasil não faz testagem em massa e qual a importância, doutora, da gente testar a população? Testar a população, ela é fundamental. Quando você consegue agilidade na testagem, você ganha em tempo de isolamento das pessoas, né? Você consegue manter aquela pessoa em quarentena mais rapidamente, você consegue testar os contatos daquela pessoa e com isso você garante menor circulação do vírus. Isso é fundamental. Então, testar, que era aquela máxima, né, da OMS lá do início. Nós tivemos uma dificuldade inicial, que era a falta de insumos. Os testes tinham uma demora bem grande, né? Assim, quando conseguia fazer o teste, o resultado demorava. Nossa política inicial era de testar apenas os casos graves, até pela falta do insumo mesmo, você tem que priorizar, claro. Então, com isso, a gente testava só quem internava, né? Aqueles casos graves. Perdemos, então, com isso, muitas notificações. Isso é fundamental.